capítulo de número 10 e no versículo de número 45. Marcos capítulo 10 e o versículo de número 45. Glórias a Deus. Nós vamos nesse momento, enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos orar pelas crianças que estão indo para a salinha delas. As crianças fiquem de pé agora, junto com a nossa professora Juliane e as demais professoras. Nós vamos orar agora pelas crianças. Vamos orar por elas. São elas, se Jesus não voltar em breve, serão elas que vão ganhar Portugal para Jesus. Amém? Elas vão ser instruídas agora na palavra do Senhor. Elas vão lá não porque não há outro lugar para elas, mas é o local onde elas vão ser instruídas, cuidadas e amadas e protegidas. Senhor meu Deus, nós abençoamos as crianças agora, Pai. Nós abençoamos as professoras, as suas auxiliares, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre esta geração, Senhor, até que tu venhas, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos já encontraram Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 45. Se você não encontrou, vai aparecer aqui no nosso ecrã também. E diz assim, ó: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Meus irmãos, quem estava aqui no começo do nosso culto, você viu que em um determinado momento, intencionalmente, eu me levantei e eu pedi que os irmãos que estavam conversando, pessoas que estavam se movimentando sem razão, que pudessem parar e pudessem prestar atenção naquilo que estava sendo lido. Porque você sabe, quando você entra por estas portas, você, desde que resolveu sair de casa, você está numa batalha espiritual, é uma guerra. Você não está aqui feliz, sem que haja do outro lado, do lado espiritual, demônios que queiram tirar essa felicidade, tirar a tua tranquilidade, tirar o teu momento de adoração. Tudo que Satanás quer nesse instante é que você não preste atenção, que você fique mais preocupado com as coisas lá de fora do que as coisas aqui de dentro, mais preocupado com as coisas que são materiais do que com as coisas que são espirituais. Por isso que na autoridade do Senhor Jesus e como ministro do Evangelho e pastor desta igreja, eu pedi então que os irmãos tivessem esta reverência. Nós somos evangélicos, irmãos. Nós somos pentecostais e nós gostamos de barulho, amém? Mas o barulho é para Jesus. E tudo aquilo que não é de Jesus não deve entrar nesta casa de oração. Por isso eu quero pedir todas as vezes que você nos ajude. É você, é com você. Não estou falando com quem nos acompanha agora na internet. Você, quando está na igreja e chega na hora da pregação, na hora da leitura, é um momento em que você precisa entender que este momento é um momento de fato de silêncio. Há pessoas que aprenderam que quando chegam numa igreja evangélica, aqui é tudo festa. Não, aqui é tudo adoração. É adoração para o Senhor Jesus. E veja, quando nós estamos adorando o Senhor, você viu os nossos levitas aqui, eles pulam, eles cantam, eles adoram. E é este o momento. É o momento de extravasar, é o momento de falar alto, é o momento de bradar ao inferno que Jesus é o nosso rei. Amém, meus irmãos? Eu queria dar um exemplo da importância que tem do momento em que você entra nesta igreja. O momento é tão espiritual, o momento é tão sagrado, que você não pode esquecer, você tem que viver isso. Não é porque isso aqui era uma fábrica que não é igreja. Isso aqui foi consagrado ao Senhor Jesus.
Tudo que tem aqui é consagrado, com dinheiro seu, com oferta sua, com dízimo seu. Eu quero falar de um homem chamado David Livingstone. Talvez você nunca ouviu falar, mas você depois dá um Google e você procura David Livingstone. Ele está enterrado na abadia de Westminster, na Inglaterra. E esse sujeito, no diário dele, tem uma história sobre a importância da igreja. Ele conta que, para quem não conhece David Livingstone, foi ele que descobriu o interior, o coração da África. Foi ele que desenhou mapas sobre o interior da África. Foi ele que descobriu Victoria Falls, que é uma queda famosa que tem lá na África. E um dia, um missionário chega na igreja, estamos na Inglaterra, 1800 e pouco, e ele olha para a igreja. Ele que tinha saído para ser missionário, não é David Livingstone ainda, e esse missionário vem para falar com a igreja e dizer: quem quer ir? Quem quer ser missionário? E olha o que ele encontra: uma igreja de velhos, uma igreja que não tinha jovens, uma igreja que quase não tinha mais crianças. E ele fica assustado, mas ele prega a mesma palavra para aquela igreja, mesmo sabendo que haviam pessoas ali que já tinham tido a sua idade e não conseguiriam ir para a África. Mas ele diz, no final: quem quer ir para a África? E um menino que ajudava no órgão da igreja, para apertar e ter o ar para o órgão de tubos lá funcionar, esse menino lá em cima diz: eu quero ir. Uma pessoa. No final do culto ele fala com esse menino e diz: menino, se você quer mesmo ir para a África, se você quer ser um missionário, não basta ler a palavra de Deus. Você precisa ter uma profissão. Você precisa se tornar médico. O menino cresce, estuda, torna-se médico e vira missionário. Esse menino chama-se David Livingstone, que ganhou a África para o Senhor Jesus. Quando ele vai para a África, uma das tribos, um dos chefes de uma tribo manda dizer: ou você para de pregar esta palavra, ou nós vamos destruir você, e vamos destruir quem está com você. O que David Livingstone faz? Ele continua a pregar a palavra de Deus. Esse homem então recebe um ultimato do chefe da tribo dizendo: hoje à noite nós vamos aí e vamos destruir você e os que estão com você. Nós vamos matar você, fuja. O que fez o missionário? Não fugiu. O que fez o missionário? Foi orar. E ele ora a noite toda, esperando: agora vem, agora eles vêm, e ele não ouve ninguém chegando, e eles não chegam, e ele dorme e acorda de manhã e eles não vieram. Só até aqui já dava um bom exemplo do poder da oração. Mas ainda tem mais. David Livingstone continua suas viagens, ele não parava, ele abria trabalhos aqui, lá e lá e lá. E algum tempo mais tarde ele descobre que aquela tribo tinha se convertido. Glória a Deus por isso. E tinha se convertido através do chefe da tribo. O chefe se converteu, mandou todo mundo se converter. Missionários venham. A tribo agora estava evangelizada. E David Livingstone vai encontrar-se nessa tribo com esse homem de novo. E ele diz: que incrível, você disse que vinha me matar, e hoje você está servindo a Jesus. E o chefe diz: mas eu fui matar você. Eu fui mesmo. Ele diz: naquele dia? Naquele dia eu fui lá. Só que quando eu cheguei com os meus, nós vimos gigantes na frente da tua casa. Deixa eu te contar, 39 gigantes. 39, não eram 38, não eram 40, 39 gigantes. E nós vimos, eles eram maiores do que nós, e eles estavam armados, e nós ficamos com medo, e eu voltei. David Livingstone ouviu aquela história, escreveu no seu diário, e quando ele volta para a Inglaterra, contando essas aventuras, essas bênçãos de Deus, e até aqui teve gente que já deu glória a Deus, porque isso é extraordinário. Isso é extraordinário.
Ele conta isso na igreja e diz: eu estava na África e aconteceu isso e aquilo, e 39 gigantes, eu tenho certeza que aquilo foi de Deus e glória a Deus. E no final do culto, a secretária da igreja diz: o senhor disse mesmo 39 gigantes? Ele disse: 39 gigantes. Ela disse: então só espera um pouquinho. Era uma igreja anglicana, se eu não me engano. Ela tira um caderno de anotações sobre a frequência das pessoas que vinham ao culto de oração. Ela diz: qual dia que foi? Foi tal dia, porque isso marca na vida das pessoas. E ela tirou e mostrou. E disse: pastor, neste dia que o senhor falou, tinham 39 pessoas na igreja a orar. Aleluia! Esse é o poder da oração. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você é um destes gigantes. É você. De manhã, 8:30 da manhã, nós temos gigantes aqui orando. Você não vai saber quando você foi livrado de um momento lá numa máquina na sua empresa e era para você sofrer um acidente e não sofreu. Você não vai saber o momento em que alguém ia oferecer droga para o seu filho e o Senhor bradou e essa pessoa não conseguiu. Você nunca vai saber, mas gigantes estão orando por você. E isso significa serviço. E eu quero falar nesta manhã sobre serviço. Semana passada eu trouxe uma plantinha e teve gente que achou engraçado e falou: pastor, gostei dessa pregação da plantinha. E hoje eu trouxe uma toalha lá de casa, ó. A gente usa para se enxugar. E eu quero oferecer essa toalha para você hoje, porque a pregação de hoje vai ser sobre trono ou toalha. Toalha ou trono? Afinal, o que é que você quer da sua vida? É interessante que o verdadeiro cristianismo, ser crente de verdade, nunca é revelado quando você é servido. Enquanto você é servido, enquanto você recebe oração, enquanto pessoas te discipulam, enquanto pessoas estão te carregando, você de fato ainda não é cristão. O cristianismo tem a ver com quem serve. Porque servir de verdade é assumir responsabilidades. Lembram dos 39 gigantes? 39 pessoas orando. Servir é assumir responsabilidade de amor. Servir é assumir responsabilidade de coragem. Servir é responsabilidade de servir com constância. Ah, você que é inconstante. Uma hora eu quero tudo, depois eu não quero nada. Uma hora eu amo a igreja, depois todo mundo é contra mim. Uma hora Jesus é bom, na outra hora eu desconfio de Jesus. Você precisa, se você ainda é inconstante, você precisa tomar a toalha. E eu já falei sobre isso, nós vivemos uma sociedade, nós vivemos uma geração onde as pessoas querem ser vistas, onde as pessoas não querem serviço. Você abre a internet e você vai ver 1000 fórmulas que você vai ter para não trabalhar e ganhar muito dinheiro e rápido. Inclusive com jogos. Eu vi um que eu achei extraordinário, é um jogo da galinha. Que eu comecei a ver a propaganda, a pessoa falou assim, ó, acabei de baixar, ela não fez nada, de repente tinha não sei quantos mil euros na conta. Quem é idiota suficiente? Não, levante a mão. Quem é idiota o suficiente para achar que isto não é perder? Sim, a galinha vai te encher de dinheiro. E interessante que as pessoas querem ser vistas, mas não querem serviço. Elas querem os pés lavados, como foi lido hoje pelo nosso presbítero Ricardo. Como Jesus fez, lavou os pés. Elas querem os pés lavados. As pessoas querem ser reconhecidas, mas não querem ser sacrificadas. A pessoa quer o reconhecimento, mas não quer o sacrifício, porque está servindo ao Senhor. Mas Jesus, o Rei dos Reis, deu um exemplo único de serviço, de humildade, de compreensão. O Evangelho de João,
e não importa se foi exatamente na noite da última ceia, mas foi numa das ceias, diz que Jesus, depois da ceia, não antes, não quando eles entraram, Jesus toma uma toalha, ele coloca ela em volta dele, cingindo, ele coloca a volta dele, ele tira a sua roupa, ele baixa a sua túnica, ele chama esses discípulos, ele põe uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. E os discípulos atônitos, o que o mestre está fazendo? E vai ter uma conversa que depois você lê de novo, se você não prestou atenção na leitura que foi feita. Jesus estava dando vários exemplos para eles, exemplos de humildade, exemplo de serviço. Você sabe que na tradução e na tradição judaica, o empregado, o escravo menos importante, com menos aptidões, com menos inteligência, era esse que quando entrava alguém na casa, ele lavava os pés da pessoa, porque ele não sabia fazer quase nada, ele não servia para quase nada, e ele então lavava os pés. E Jesus, o Rei dos Reis, ele vai pegar uma toalha e ele vai lavar os pés, que já estavam limpos, porque eles já tinham entrado na casa, eles já tinham ceado com o Senhor, mas o Senhor faz isso para marcar, para ser diferente, para ser único. É interessante, ele mostrou que a grandeza do reino de Deus está em servir e não em ser visto. Deixa de olhar para todo sujeito famoso e olha para Jesus Cristo. Deixa de olhar para todo homem e mulher de Deus, dizendo: sem essa pessoa não sigo mais a Jesus, e segue a Jesus Cristo. Aleluia. Marcos 9:35, Jesus vai afirmar: se alguém quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Sabe quem é o sujeito mais servo nessa igreja? Quem é o sujeito menor nessa igreja? Sou eu. Eu, o pastor da igreja, o pastor presidente, como eu gosto de brincar lá em casa. Eu sou o menor de todos. Daí depois vem o pastor Breno, que é o vice-pastor, e depois vem os outros pastores, e nós somos os mais baixos, os que mais servem. Sabe o que menos, o mais alto, o que está mais e o que deve ser mais ajudado, mais cuidado, é o bebezinho menor que está aqui hoje. Creio eu que é o Samuel. Não sei se tem outro bebê aqui. Ele está lá no topo. E conforme você vai crescendo, você vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até se tornar parecido com Cristo. Você precisa querer ser parecido com Cristo. E hoje o Senhor está te chamando. O Senhor está nos chamando novamente a retornar ao princípio, para termos um coração de servo. Aprender a viver para os outros. Viva para os outros. Homem, sabe quando eu sei que você é homem na sua casa? É quando você está vestido daquele jeito, misericórdia, que se a sua esposa deixar, você passa vergonha, porque você vem de qualquer jeito para a igreja. Mas o homem fica feliz, e discutimos ontem no encontro dos casais sobre finanças, onde foi o assunto. Fomos ministrados ontem sobre isso. Mas o homem de verdade, ele fica feliz em ver a mulher bem vestida, os filhos bem vestidos, o frigorífico cheio de comida, todo mundo arrumadinho, não importa se ele está todo machucado, todo quebrado. Por quê? Porque homem que é homem, marido que é marido, sacerdote da casa que é sacerdote, serve. Quantos servem ao Senhor Jesus? Digam amém. E essa é a expressão máxima do amor que um homem pode dar para uma mulher. Eu sei que você queria, mulher, que nós fôssemos mais carinhosos, que nós acariciássemos mais, que tivéssemos palavras de amor mais, e acho que devemos fazer isso mesmo. Mas homem bíblico é o sujeito que não deixa faltar nada em casa, porque ele é servo. Servir é essa expressão maior de amor. O livro de Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 13,
Paulo nos diz: sede servos uns dos outros pelo amor. Servir é colocar o amor em ação. Eu amo tanto Jesus, mas não estende a mão para nada. Eu gosto tanto da igreja, mas não estende a mão para nada. Eu amo toda a humanidade, mas não é capaz de um gesto de carinho. Esse ainda não é servo. Quem serve torna o seu amor visível, torna o seu amor sacrificial. Tem gente aqui que está com todo o corpo doído, mas veio aqui, sabe por quê? Porque é servo. Porque veio aqui mesmo cansado, mesmo doído, mesmo em dúvida, veio adorar ao Deus dos deuses, aleluia. E isso é ser servo, servir com louvor. Tem gente hoje que não conseguiu cantar um louvor, não tem mais nem força para falar, nem força para cantar, mas teve um momento que quase levantou a mão, foi o máximo que conseguiu. Isso é um espírito de servo. É interessante, porque José, e a gente lembra agora de José, o José lá, o filho de Jacó. O José foi traído, foi vendido, o José foi esquecido. E se eu perguntasse para você, na sua vida, você já se sentiu vendido? Você já se sentiu traído? Você já se sentiu esquecido? Já, pastor. Pois é, mas tem uma diferença entre José e você. Ele continuou servindo. Serviu na casa de Potifar, serviu em silêncio. A mulher de Potifar quis estar com ele. A Potifeia, como diz o nosso evangelista. E ela tenta o corpo dele e ele sai correndo. E vai ser culpado do que não era. Mandaram ele para a prisão. Na prisão ele continuou servindo. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi esquecido lá na prisão. Ele teve uma revelação de Deus para um homem. E o homem disse: opa, que beleza. Ele disse: olha, vai para lá, o rei vai te exaltar, mas não esquece de mim. E o sujeito esqueceu. E ele continuou servindo. Sabe por que José sempre estava servindo? Porque servir não tem a ver com a sua posição, mas servir tem a ver com a sua disposição. Meu professor de teologia, um dia ele disse na faculdade: olha, sabe qual foi a primeira coisa que eu recebi como missão? E eu pensei, ele era professor de teontologia, ou seja, discutindo o ser, Deus como um ser. E ele disse assim, que ele chegou depois de um culto de jovens no sábado, cheio do Espírito Santo. Chegou no domingo de manhã e falou para o pastor: pastor, eu quero servir, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser muita coisa. E o pastor disse: hoje à noite você vem antes do culto, que eu tenho uma função para você. Ele já veio de terno e com a Bíblia debaixo do braço, que tinha certeza, vai pregar naquela noite. E a Priscila sabe de quem estamos falando, do Reginaldo. E quando ele chegou na igreja, o pastor estava esperando ele, e ele todo bonitão, jovem, todo bem disposto. O pastor disse: vamos lá ao final da igreja, lá no final. Quando ele chegou no final da igreja, ele falou assim: você está vendo aquele vaso lá no púlpito? Igreja Assembleia de Deus, quem já foi da Assembleia de Deus sabe que a gente adora vaso, coisa bem. Um vaso. Está vendo aquele vaso? Tô. Eu quero aquele vaso retinho, todos os cultos. Você entendeu? Entendi, pastor. E durante mais de um ano, a função dele era só deixar o vaso reto. O vaso retinho. Sabe o que ele tinha? Disposição. Tornou-se mestre, tornou-se doutor e hoje trabalha numa grande universidade. Se você quer posição no reino de Deus, você nunca vai ter posição. Mas se você tem disposição para servir o reino de Deus, você vai ser exaltado. Você vai ser honrado neste mundo. Você sabe que você tem que servir mesmo quando ninguém reconhece. Eu digo quase todas as semanas para as irmãs que estão em oração. E eu sei que aqui tem muita gente que é de oração. Quem é de oração, diga amém.
Pois é, mas você não é visto. Se não funcionar o data show, você vai ficar horrorizado. Que igreja, como é que pode? Que desorganização que não funcionou, não pode, tem que ter, porque como é que eu vou adorar? Só que ninguém fala das vigas que sustentam esta igreja, dos pilares. Eles estão ali, eu estou vendo, tem 3 pelo menos, que eu posso ver, fora os que eu não estou vendo. Se tirar um desses pilares, cai toda a igreja. Isto é alguém que serve em oração. Quem serve em oração é o pilar, é o sustentáculo da igreja. Você sabe quando uma igreja é saudável? Quando você tem homens e mulheres de oração. Eles não aparecem, mas eles são pilares. Eles não querem posição, mas eles têm disposição. Servir é assumir responsabilidade. O irmão Ailton e a sua esposa Yara, há um tempo atrás, estavam servindo a igreja. Sabe fazendo o quê? O que eles foram fazer lá, pastor? Crepe. Sabe crepe? Não sei se já comeu crepe. Eles vendem, pode comprar lá, pode ver. Como é que é o nome do... Fogaça Crepes. Fogaça Crepes. É bom mesmo. Sabe como eles foram servir? Fazendo crepes para os jovens. E eles foram lá, e eles vieram com uma equipe. E eles foram lá e vieram tão vestidos que tinham até aquele chapeuzinho, não tinha? Aquele negócio, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, isso é servir. Eles não estavam querendo ser vistos, eles tinham disposição para servir, e serviram naquilo que eles tinham naquela hora, naquele momento de melhor, que era servir com alimento. Eu não sei fazer crepes, eu sei comer crepes. Se eu fosse fazer crepes, daria tudo errado. Isso chama-se servindo e assumindo responsabilidades. Porque Gálatas 6:2, Paulo nos ensina nesse momento: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lá está tua mulher doente. Homens, vocês sabem como é que é mulher. Mulher não pede, ela avisa. Estou com uma sede. Você acabou de deitar. Estou com uma sede. O que ela está dizendo? Busca um copo de água, seu animal. A mulher diz: queria comer uma coisinha diferente hoje. O que ela está dizendo? Leva-me ao restaurante. Pois é. E quando é que você vai parar de achar graça e começar a servir a tua mulher? Você precisa é porque servir não é apenas de vez em quando. Você precisa aprender que você precisa carregar o fardo alheio. Jesus, o maior exemplo de servo, não levou a sua cruz sozinho. Você sabe que o Simão Cirineu, um cirineu da cidade, enfim, deste lugar, estava passando, e os guardas, vendo que Jesus já não suportava levar a cruz, disseram: vem você, carrega a cruz de Cristo. Meu Deus, como eu queria estar lá. Será que você também queria estar lá? Dizer: Jesus, deixa eu levar só um pouquinho, deixa eu sentir só um pouquinho, e você levando a cruz de Cristo. Por isso que logo na frente nós vamos ver que toda a família de Simão Cirineu serviu a Cristo. Hoje você é convidado a carregar um pouco esta cruz, não a de Cristo, que o Senhor Jesus disse: quem quiser vir a mim, tome a sua cruz, vem e segue-me. Mas Ele te convida: carrega um pouco a cruz do teu pai, carrega um pouco a cruz da tua mãe, carrega a cruz do teu filho um pouquinho. Você precisa carregar. Porque quando nós assumimos essa responsabilidade espiritual, então nós fazemos como Moisés. Moisés tinha conforto no palácio, mas escolheu o peso do povo. Moisés passou 40 anos aprendendo o que é ser rico. Depois ele fica 40 anos no deserto aprendendo o que é ser pobre e ser um pastor de ovelhas.
Depois que ele aprendeu a ser pastor de ovelhas, então 40 anos depois, já os 80 anos já tinham se passado, o Senhor chama ele para liderar. Você jamais será um líder se você não estiver querendo servir. Quantos querem servir ao Senhor? Digam amém. Só que servir é sofrer junto. Eu vou repetir. Sofrer junto. Isto é servir. E não fugir quando aumenta o peso da cruz. É fácil quando você começa a namorar e então você diz para o seu namorado ou para a sua namorada: eu te ajudo nos teus problemas. E ela te empresta um pouquinho a cruz dela, a cruzinha dela, e os dois vão levando. Que charmoso, que amoroso levar a cruz da namorada e a cruz do namorado. Você já fez isso? Eu quero ver, depois de 30 anos, 40 anos de casado, carregar a cruz da sua esposa, carregar a cruz do seu marido. Quando a igreja era pequena e ninguém derrubava as garrafinhas no chão, porque não tinha garrafinha, fácil era dizer: pastor, eis-me aqui. Para ajudar era só pregar. Mas hoje, quando nós precisamos de gente para tudo, será que tem gente dizendo: eu quero soltar minha cruz que o Senhor me deu, porque já está muito pesada, deixa os outros carregarem? Esther, a rainha Esther, vivia com privilégios no palácio, mas ela arriscou a sua vida pelo seu povo. Se ela não se arrisca, hoje nós conhecemos a rainha Esther vitoriosa, que arriscou a sua vida pelo seu povo. Deus estava com ela, portanto ela foi exaltada e o povo foi preservado. Mas você não estava lá na solidão dela. Você não estava vendo a serva Esther dizendo: se perecer, eu pereci. Ou seja, se morrer, morri. Muitos de vocês que casaram, talvez tenham feito a pergunta: e se der tudo errado? E se não for para casar com você? Eu não sei se alguém pergunta isso para alguém. Eu nunca perguntei para minha esposa se era para a gente casar ou não. A gente casou e pronto, por amor. Mas veja, tem pessoas que não querem entender que a partir do momento que você está casado, você se torna automaticamente o servo dela, o servo dele. E sabe o que é um casamento, pastor Geraldo? O casamento é a união de dois perdoadores, um perdoando o outro todos os dias, mas também é a união de dois servos, um servindo ao outro todos os dias. Porque Efésios 5:25, Paulo deixa muito claro para você, homem: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Porque servir começa dentro de casa. Se você não é servo dentro de casa, você não vai ser líder na sua empresa. Se você não for servo da sua família, você não vai ser líder dentro da igreja. Porque os maiores líderes que você conhecer foram, primeiro, grandes servos. Porque o maior líder que já andou nesta terra, Jesus Cristo, esvaziou-se a si mesmo, não tendo por usurpação ser Deus, mas tomou forma de servo. Você está servindo o seu filho? Nos últimos tempos nós temos falado tanto dos filhos, dizendo que os filhos incomodam e incomodam, dizendo que os filhos só dão prejuízo e dão prejuízo. Você que tem filhos pequenos ainda, acha que filho grande não dá prejuízo. E espera ele ser adolescente. Espera. Eles vão comer 1 tonelada. Antes era só uma mamadeira, era o biberrão. Mas você precisa entender que você precisa servir os seus filhos. Sabe como? É ensinando os seus filhos. Efésios 6:4.
Paulo deixa absolutamente claro: criai-os, os seus filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Igreja não cria os teus filhos, a escola não cria os teus filhos, a internet não pode criar os teus filhos. Você tem que criar os seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, e o Senhor teu Deus, naquele grande dia, vai perguntar: ô Vinícius, onde é que está a sua filha? Onde é que ela está? Vai perguntar para cada um de nós: onde é que está o filho que eu te dei? E você vai prestar contas deste filho. A salvação é individual, mas criar um filho é obrigação do pai, do homem que está ao lado deste menino. É interessante que servir não é apenas dar de comer, servir não é apenas proteger, servir é dar direção. Filhos sem direção. Já estou vendo a cena: jogados, telemóvel em mãos, vendo o que querem o dia todo. Se você deixar, você mesmo passa o dia vendo reels na internet, que não servem para nada a não ser para rir durante 20 segundos, se for muito. Um pai de verdade, se ele é um servo de verdade, ele dá direção para o filho. Por isso, filhos, vocês às vezes não querem entender o pai ou a mãe. Você mal levantou, a mãe já começa com as ordens: levanta, fecha aqui, troca a roupa, pega isso aqui, leva para lá, faz aqui, toma um café, pega o material, pega não sei o que, vai para a escola, volta, que hora que você volta? Quando voltar vai fazer isso. É direcionamento. É uma mãe abençoadora, é um pai abençoador que está dando direção para o filho. Josué, capítulo 24, versículo 15, você sabe de cor, é só aparecer na tela: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo aqui: eu não sei vocês, mas eu vou dar direção para a minha família. Eu não sei vocês, mas a partir de hoje eu não sou mais o líder de vocês, mas eu continuo sendo o líder da minha casa. E eu, como líder da minha casa, eu sou o servo da minha casa. Sou eu que sirvo mais. Homens que servem, homens, isso é para você, isso é para mim. Homens que servem formam lares fortes. Homens que de fato servem tornam filhos mais fortes. Homens que não servem, que só querem ser servidos pela mulher, fazem uma legião de meninos, de bananas que não tem força para nada. Aquela típica cena antiga, ultrapassada, que sempre deu errado. O marido chegando em casa, cumprimenta o cachorro, mas não cumprimenta a mulher. Liga a televisão, põe os pés para cima. Vem alguém e lhe tira as botas, lhe tira o sapato, e ele diz: faz a minha comida que eu quero agora. Esse homem, esse modelo fez uma geração de homens fracos, que acharam que iam fazer a mesma coisa com as suas esposas. E enquanto as mulheres eram ensinadas a serem fortes, decididas, o mundo ensinou que os homens deveriam ser fracos, serem servidos e jamais serem servos. Lares fortes formam igrejas saudáveis. Posso dizer porque eu garanto a você, você que ainda não nos conhecem, a nossa igreja está crescendo, mas está crescendo forte. Você pode dizer amém? Porque tem lares fortes. Ah, mas o pastor não sabe do meu problema. É o problema, mas o lar é forte. Você não pode estar vindo todos os domingos, você não pode estar servindo a Deus e ter um lar fraco. Você não pode aceitar isso. Só que se um lar é forte, tem igreja que é saudável, e as igrejas saudáveis transformam uma nação. Você entende isso? Todas as igrejas do norte de Portugal, se forem fortes, elas vão transformar o norte de Portugal. Você pode dizer amém? E aí nós chegamos na parte do servir na igreja. Por que eu preciso servir na igreja?
Porque igreja não é teatro espiritual, irmãos. Você já ouviu falar de teatro espiritual? Poucos servem e muitos assistem. Isso aqui não é um teatro, onde você se assenta, você olha, bate palmas quando dizem, fica em silêncio quando dizem, pula quando dizem, e quando terminar a sua dose teatral, você volta para casa vazio. Aqui, muitos dizem a igreja é um hospital, e de fato é. Mas eu prefiro dizer que a igreja é quartel-general. Quartel-general tem também hospital, porque aqui tem soldados, homens e mulheres que estão preparados, estão na luta do dia a dia, na luta espiritual, e de vez em quando estão machucados, precisam do hospital, dizendo: me ajuda que eu estou fraco, me ajuda que eu estou machucado. Porque se a gente imaginar que igreja é só hospital, só vem gente doente, e quando fica boa, curada, vai embora. Igreja não é teatro espiritual, ela é um corpo. Igreja é corpo, e cada parte do corpo tem sua função. Só você para dizer a dor que tem quando sai uma lasquinha da sua unha, e você diz: como está doendo, que dor insuportável. E a outra pessoa na UTI, outra pessoa tendo que tomar morfina de tanta dor, mas a tua dor você acha que é a pior de todas. A nossa dor sempre é a dor mais dolorida. Só que quando nós olhamos para a igreja, eu quero ver o exemplo de Paulo. Paulo serviu na prisão, sim ou não? Eu vou pedir de novo, você tem que vir para a escola bíblica. Paulo serviu na prisão, sim ou não? Paulo foi açoitado, sim ou não? Paulo foi jogado como morto, sim ou não? Paulo foi picado por uma cobra? Sim. Paulo sofreu naufrágio? Paulo serviu? Sim, até o fim. Na defesa dele, em Roma, ele diz com tristeza: ninguém apareceu na minha defesa. Ninguém. Isso é ser servo. É se entregar tanto para o Senhor Jesus, ao ponto de dizer: eu não me importo que ninguém veja que eu estou a te servir, Senhor, porque eu sirvo a ti, eu não sirvo para o pastor Breno ver. Por isso que em Atos, capítulo de número 20, o versículo de número 24, ele pode dizer: em nada considero a vida preciosa para mim. Considero nada a minha vida preciosa. Será que você está pronto para ser um servo? De fato, Paulo nunca quis reconhecimento. Paulo queria apenas cumprir o chamado. E se eu perguntar qual é o teu chamado, eu sei que você vai dizer. Ou você diz: eu sei qual é o meu chamado. Ou você diz: eu sinto que eu tenho um chamado, mas não descobri ainda. Eu duvido que tenha alguém aqui na terceira via dizendo: eu não tenho um chamado, eu não quero um chamado. Você já ouviu de uma costureira famosa? Se eu perguntasse qual é a costureira mais famosa que você conhece, o costureiro, você falaria dos grandes nomes dos costureiros, talvez franceses, talvez italianos. Mas eu gosto de lembrar de Dorcas. Você já ouviu falar dela? Atos 9:36 diz que Dorcas era cheia de boas obras e esmolas. Sabe o que aconteceu quando ela morreu? O povo veio para os discípulos dizer: olhem as túnicas que ela fazia. Ela não sabia tocar um teclado, ela não sabia pregar, ela não sabia bateria, ela não sabia talvez nem interceder direito, mas ela servia costurando. Qual é o talento que Deus te deu? O que é que o Senhor te deu? É interessante que a maior necessidade da igreja não é de celebridades. Você já viu no Brasil, me perdoe usar o tema, a palavra Brasil aqui, que é vergonha para quem é brasileiro. Tem área VIP agora na igreja. Vocês sabiam que tem algumas igrejas uma área fechada
em que os famosos vêm para adorar ao Senhor, glória a Deus por isso, mas eles fecham porque ninguém pode falar com eles, ninguém pode tirar foto com eles. Você entendeu que tem pessoas que só querem ser vistas, mas não querem servir? A maior necessidade da igreja, a maior necessidade da igreja não é de celebridades, mas de pessoas, de servos, com toalhas nas mãos, que possam dizer: eu lavo o teu pé, eu lavo os teus pés, eu sirvo, mesmo não sendo reconhecido, porque eu não busco reconhecimento. Mateus 5 e o versículo 13, Jesus diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, quer dizer, sem sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Será que você é um sal sem sabor? Mas o Senhor tem nesta manhã o poder de voltar a dar sabor à tua vida, para você de fato ser sal lá na empresa. Você tem que ser sal lá no ginásio que você frequenta. Você tem que ser sal na escola que você frequenta. Você tem que ser sal aqui dentro da igreja. Você lembra de Daniel? Ele serviu no império de pagãos, e ele não se dobrou, ele não se contaminou, ele não se corrompeu. E infelizmente eu vejo tanta gente chegando neste país, e a primeira coisa que faz é se corromper. Primeira coisa que faz é encontrar onde alguém venda maconha, onde alguém venda cocaína, sei lá onde é que tem isso, mas tem. A primeira coisa que se faz é começar a apostar. A primeira coisa que se faz é buscar a raspadinha. Depois dobra o joelho e diz: Senhor, por que está dando tudo errado na minha vida? Porque não está dependendo de Deus. Deus quer a tua dependência total. Enquanto você não ser um crente totalmente dependente, você vai ser como esses do mundo lá fora. Querem bênção, mas não querem cruz. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Nós devemos ser uma geração de servos fortes. Nós devemos ser uma geração de servos firmes, de servos comprometidos. Quantos de vocês são comprometidos? Digam amém. Jesus lavou os pés dos discípulos. E no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 14, ele disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você colocou o seu desejo mesquinho e miserável, me permita dizer isso, de lado, para dizer: eu vou interceder por alguém que o Espírito Santo me mostra? Qual foi a última vez que você foi um dos 39 gigantes, orando, intercedendo, não sabendo nem que naquela hora Deus estava agindo lá na África, salvando a vida do maior missionário que a África já teve? Irmã Nelly, venha cá, por favor. Nós estamos na casa do Pai e, longe de quebrar convenções, ajuda a pastora ela a subir aqui, ó. A pregação minha, guiado e conduzido pelo Espírito Santo, vai ser completa agora e completada pela palavra desta mulher aqui. A irmã Nelly, eu posso lhe garantir, quem já conhece um pouco dela pode saber disso.
ela é uma dessas 39 gigantes. Ela não pode estar sempre na igreja orando, mas ela ora onde ela trabalha. Eu não sei quantas pessoas já o Senhor me usou para salvar e tirá-la do inferno, para aceitar Jesus. Mas eu sei que essa mulher que atende velhinhos, sabe, cuidando deles, ela faz cada um deles conhecer o amor de Cristo. Deus deu isso para ela, neste tempo. Só que teve gente que orou por ela também, quando ela estava muito doente. Diga, irmã. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. É que essa semana passada eu tive uma experiência muito grande e eu tinha que contar. Eu estava marcado no Santa Maria da Feira o exame de fundo de olho. E era 10 horas a consulta. Eles mandam a gente ir meia hora antes. Então o meu genro, que ia me levar, ele teve compromisso com o colega de trabalho, que ele trabalha no exterior de carreta. Eu não sei o que houve, que eu não entrei em detalhes. Ele se atrasou. Em vez da consulta era 10 horas, era 10h40 quando ele chegou. Quando nós chegamos em Santa Maria da Feira, eu fui chorando, ainda nervosa, falei, meu Deus, mas eu vou assim mesmo. E fui. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim, ó, não pode tirar mais a senha, você tem que ir ali no balcão. Eu peguei e fui no balcão e conversei com a mulher ligou lá para dentro. Aí me deu um númerozinho e falou assim, ela vai te atender. Quando eu fui, eu cheguei sozinha, esse exame de fundo de olho, ele tem que ir com acompanhante, porque a gente fica quase cego, né, na cruz. Eles botam para a gente fazer o exame. Nisso, quando eu cheguei, vem a enfermeira, vem cá. Por que você chegou agora? Eu expliquei toda a situação. Era que o meu genro ia me levar e que ele se atrasou, que teve em Aveiro e chegou atrasado. Aí ela, mas vocês chegaram 1h30 de atraso. Eu falei assim, senhora, me desculpa, mas aconteceu isso. Aí fui humilde, fiquei quieta. Olha só, aqui tem gente que chega 5 minutos atrasada, eu não atendo. Eu só vou te atender por causa da minha mãezinha, que a mãe dela morreu. E que ela vai fazer, e que a mãe pediu para ela fazer. Eu peguei e falei, meu Deus, ela quis dizer que a mãe tinha comandado ela para mim atender. Eu peguei e virei e falei, Senhor, eu sei que é o Senhor. Aí fiquei quieta, né? Aí nisso, sentando, ela começou a falar, que não sei o quê, começando a botar colírio nos meus olhos para delatar. Aí ela pegou e falou assim, eu não sei porquê, me falando, tinha uns que já tinham feito procedimento, tinha 2 anos. Olha só, eu só vou te atender, e de novo, por causa da minha mãezinha. Minha mãezinha tem um mês que morreu, que não sei o quê, não sei o quê. Aí quando ela foi para mim aplicar a injeção Inverte, ela falou assim, vem cá, você é alérgica a alguma coisa? Você vai tomar a injeção Inverte. Eu falei assim, eu já sou acostumada muito, moça. Porque eu tomo no IPO, eu fiz tratamento, tomei muito, não sei quantos TAC. Eu já tomei. Ela olhou para mim e falou assim, você fez exame? Eu falei assim, fiz, sim, senhora. Aí ela comeu, murchou. Ali ela já quebrou ela, porque a mãe dela morreu de câncer. Aí eu conversando com ela, contei minhas experiências, que já tem 6 anos que eu venho com essa luta, mas que eu nunca deixei de trabalhar. E essas coisas tudo, assim, que Deus nunca deixou me prostrar. Aí ela olhando para mim, né? Aí me atendeu muito bem, pegava no meu ombro. Aí falou assim, vem cá, que dê só acompanhante. Porque eu tenho que ter acompanhante. Aí eu peguei, chegou meu genro perto dela para me defender. E falou assim, olha, ela não tem culpa de nada. Quem tem culpa sou eu. Mas o estacionamento, quando ele foi estacionar, mais atrás ainda. E ela estava esperando que ele chegasse para conversar comigo. Aí meu genro chegou assim, o que a gente faz com o estacionamento? Está tudo lotado, não tem como. Aí a enfermeira, vem cá. Você chegou atrasado por causa do estacionamento? Você chegou uma meia hora antes. Quando ela entrou no hospital, você já tinha 1h30 de atraso. E meu genro querendo se defender, ali quase ia sair aquela discussão. Aí eu falei para o meu genro, deixa, eu já conversei com ela. Para, por favor. Aí ele parou.
Aí ele foi, sentou lá para me esperar. Aí quando eu entrei, eu fiz todo o procedimento. Porque a gente toma aquilo, a gente sai quase cego, tem que ficar sentado um tempo para a vista voltar. Aí nisso ela veio para mim, quando ela soube que... Quando começou a contar da mãe dela, desabafar que a mãe teve câncer, que isso, aquilo. Aí eu olhei para ela, fiquei assim, Senhor, o que eu posso fazer? Que na mesma hora veio aquele pensamento de eu pegar a mão dela e orar por ela. Aí pegou, Deus falou assim para mim, faz o que você está pensando. Porque eu fiquei com medo de tanto que ela fez, né? Faz o que você está pensando. E dá um recado para ela, que a mãezinha dela está muito bem, que a mãezinha dela está comigo. E aquela mulher estava tão sofrida que eu falei assim, eu posso pegar a sua mão e orar por você? Ela pegou e falou assim, pode. Me deu a mão, esticou a mão. Eu orei, ela começou a chorar. Aí eu comecei a falar de Deus, de Jesus Cristo, que aquele que aceitar Jesus como seu único Salvador será salvo. Expliquei a ela como se faz, que Jesus é nosso intercessor diante de Deus, porque eles acham que a mãezinha está do lado de Deus. Mas eu falei, Jesus morreu na cruz por nós. Ensinei ela a orar. Ora, faz de Deus seu intercessor. Depois disso, fala no nome de Jesus Cristo. Aquela mulher me abraçou, chorou como criança. E eu peguei, depois ela falou, agora você está pronta, vou te levar. Aí chamou a acompanhante da dona Nelly. Aí veio meu genro. Quando veio meu genro também já veio quebrado. Falou assim, ó senhor. Aí ela falou assim, você tem uma nora maravilhosa. Aí ele falou assim, a senhora me desculpa, que não sei o que, não sei o que. Aí ela me entregou para o meu genro. Eu peguei, meu genro botou a mão em mim. Eu falei assim, você sabia que tudo que aconteceu foi plano de Deus? Porque se eu tivesse ido para o balcão, na hora certa eu tinha ido direto para ela, não tinha acontecido nada disso. Aí meu genro falou, até o atraso foi de Deus, né? Então, irmãos, não vamos temer a Deus, não vamos ter medo. E outra coisa que eu quero falar para você, quando Deus mandar você falar qualquer coisa, você duvidar, não é de Deus. E eu tive essa experiência, porque Deus falou, quando eu pensei em fazer isso, Deus falou, faz. E eu fiz com carinho e amor, sai medo, sai tudo, entendeu? É uma experiência muito boa que eu tive, porque quando Deus quer, tudo acontece, irmãos. Então eu te agradeço a oportunidade, quero contar isso só por isso, no nome de Jesus, amém. Aplauda o nome de Jesus, segura a toalha. Ela decidiu que ela quer a toalha, leva lá e entrega para o pastor Breno. Glórias a Deus. A irmã Eli faz tratamento contra o câncer há 6 anos. Já faz muito tempo que os médicos disseram que ela está morta. E eu não sei o que ela está fazendo aqui. É o Senhor Jesus. E ainda ela vai voltar aqui, eu tenho certeza. Ela vai voltar aqui para dizer, o Senhor Jesus me curou. Já deu, não é? Já curou. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Você ouviu um exemplo tão simples, que muitos podem dizer assim, mas é tão simples assim? É exatamente simples assim servir a Deus. É fazer quando Ele manda, é ficar calado quando Ele manda ficar calado, é marchar quando Ele manda marchar, é olhar para quem está do teu lado e ter compaixão por ele. Você que é português, eu falo diretamente para você. Eu quero que você tenha cada dia mais compaixão dos estrangeiros que estão nesse país. Você tem acompanhado nos últimos tempos como está crescendo o ódio contra os imigrantes. E mesmo aqueles que já têm a residência, mesmo aqueles que já têm um passaporte como português, serão sempre imigrantes.
Eu quero que você, português, aprenda cada dia mais a amar aqueles que talvez não te amam. Que você aprenda a abraçar aqueles que talvez não querem te abraçar. E que você entregue cada um deles, porque eles estarão ao seu lado. Entregue eles sempre a Cristo. E eu quero que você que é imigrante, você que talvez nem pediu com licença para vir para este país, você simplesmente veio, pedir para você que está aqui como convidado, que você honre o lugar onde você está. Que você abençoe todos os dias Portugal, essa boa terra que Deus te deu. Que você abençoe, e quando for para você amaldiçoar, que você feche a sua boca. Que quando você for falar mal de um português, você lembre que deve ter mais uns 200 milhões de brasileiros na fila, que cometem coisas talvez até pior. E que talvez você faça tão pior quanto este irmão português. Que você aprenda a usar a toalha. Que você queira ser um servo de Deus. Que você diga sim ao seu chamado. Que você seja cheio do Espírito Santo. E que quando o Senhor te mandar acordar no meio da madrugada, você saiba, é Ele te chamando para orar. Por isso, nós vamos cantar agora. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero convidar para vir para a frente, você que quer ter um espírito de servo, você que quer servir mais. Se você não quer ter um espírito de servo, e você acha que assim já está bom, amém. Mas se você quer ter cada dia mais um espírito de servir, servir mais na sua casa, servir mais no seu trabalho, servir mais na sua igreja, você vai vir para frente, e em nome de Jesus, nós vamos orar. Adore o Senhor Jesus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Estão vindo os servos aqui? Podem vir. Tenha coragem, porque ser servo é dizer, eis-me aqui. Ser servo é dizer, Senhor, eu vou morrer por Ti. Eu morro por Ti. Eu já estou morto por Ti. Os nossos intercessores vão orar e vão Te abençoar. Também quero fazer um convite para você que ouviu essa palavra, enquanto os nossos intercessores, olha quantos servos aqui, e quantos mais estão ali só esperando o momento de também serem abençoados. Mas eu quero perguntar, se há alguém entre nós que ainda não é servo de Jesus, não serve a Deus, serve só uma religião, e que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e dizer, a partir de hoje, eu vou aceitar Jesus, eu vou ser um servo de Deus. Se você é um desses, levante a sua mão que eu quero ver você. Será que tem alguém entre nós que ainda não conhece Jesus e que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia, todos já aceitaram Jesus? Amém? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, dizendo, eu não fui servo até agora, eu deixei de ser servo, mas a partir de hoje eu quero ser servo do Senhor. Alguém? Então vem para frente. Vem para frente. Agora você vai estender as mãos para cá e nós vamos orar. A irmã Regi, nos ajuda em oração ali também. Irmã Érica, vai lá com o pessoal. Vai lá, diácono. Vão ali, diácono Marcelo. Aleluia, vamos ajudar. Presbítero,
Ricardo, vai ali orar com eles também. Há tanta gente para receber oração. Nós vamos, pelo poder do Espírito Santo agora, nós vamos orar por esse espírito de servo. Mesmo você que está aí dizendo: eu também sou servo, pastor, eu não venho para frente, mas eu sou servo. Eu sei disso. Então você vai orar agora. As hostes infernais tentaram te calar. As hostes infernais te queriam parar, mas o santo nome de Jesus, o sangue precioso de Jesus, te livrou de todo pecado. Senhor Deus, nós abençoamos aqueles que dizem: eu quero ser servo. Nós abençoamos aqueles que estão dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, levanta missionários neste lugar. Levanta, Senhor, pastores neste lugar. Levanta homens e mulheres de adoração. Levanta, Senhor Jesus, homens e mulheres de adoração. Levanta, Senhor Jesus, homens e mulheres que vão te adorar. Homens e mulheres que serão como gigantes, ó Pai. Na madrugada estarão orando, durante o dia estarão orando, durante as noites estarão orando. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo. Enche-nos com teu Espírito Santo. Enche-nos com teu Espírito Santo. Entrega a tua vida ao Senhor. Diga que você dá a sua vida a Ele, e Ele vai transformar a tua vida. O Senhor que transforma. Será que você ainda resiste? Será que você não quer vir aqui à frente? Ainda há tempo. Há tempo de receber uma oração. Há tempo de dizer: faz em mim o teu querer. Faz em mim. Se você quiser ir para tempo, isso, saia do seu lugar. Pode sair do seu lugar. Ainda tem gente para receber oração. Aqui na frente, evangelista. Jesus, faz em nós o teu querer. O Senhor Jesus está agindo com poder neste lugar. E eu sinto nesse momento nós vamos orar. Essa oração será diferente. Você está sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar agora para que toda a potestade que está aqui nesta cidade de Vale de Cambra, toda a potestade que está em São João da Madeira, em Aroca, toda a potestade em Oliveira de Azeméis, em Severo do Volga, em Santa Maria da Feira, vai cair em nome de Jesus. Eu quero que você agora, você feche os seus olhos e você declare em nome de Jesus que a cidade que você mora é de Jesus, e que você diga na autoridade do Senhor: sai espírito maligno, sai espírito maligno, sai espírito maligno. Senhor meu Deus, nós intercedemos agora, Senhor, pelo norte de Portugal. Senhor, nós dizemos: essas potestades, espírito de confusão, espírito de adultério, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Tu não tens autoridade. Espírito de vício, sai agora em nome de Jesus. Se estiveres aqui, tu sais em nome de Jesus. Volta para o inferno, que é o teu lugar. Espírito de confusão, sai em nome de Jesus. Espírito de fraqueza, sai em nome de Jesus. Porque
que aqui nós somos vencedores. Aqui nós somos vencedores. Nós somos vencedores em nome do Senhor Jesus. Cante. Eis-me aqui, eu sou teu e tu és eis-me aqui, eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu não preciso dizer que esta mensagem ela dispensa qualquer outra mensagem pós. Mesmo que nós venhamos tratar de oferta nesse momento, a palavra